Boa noite a todos. O tema que me cabe hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele faz parte de uma das passagens mais bonitas da Bíblia, talvez a mais bonita, que é o Sermão do Monte. Existe uma citação de Gandhi, uma fala atribuída a ele, que Gandhi, depois de conhecer o Sermão da Montanha, ele disse: olha, se toda a literatura e o conhecimento do mundo fosse dizimado, mas restasse o Sermão do Monte, o mundo não estaria perdido. Vamos acreditar que isso aconteceu. Eu não sei confirmar, né? Um dia, quando eu encontrar com Gandhi, eu pergunto. Mas o Sermão do Monte é muito bonito. E essa passagem do Sermão do Monte, ela diz: bem-aventurados os misericordiosos. Vocês lembram dessa passagem? Vocês já ouviram essa passagem? E continua: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Alguém já ouviu essa passagem? Já ouviu um comentário sobre essa passagem? Já estudou essa passagem? Então, um de cada vez. Tá bom, vamos seguindo. Meu objetivo com vocês hoje é rapidamente passar uma compreensão do texto e depois fazer uma revisão muito especial. A revisão que eu quero fazer com vocês, a reflexão que eu quero fazer com vocês é por Emmanuel. Emmanuel traz uns pensamentos a esse respeito que são sensacionais, então vai ser muito especial a gente fazer isso. Mas antes, eu quero passar uma compreensão rápida sobre esse texto. Para isso eu estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia de Jerusalém, o Evangelho por Emmanuel e os estudos à luz do Espiritismo que são feitos pela Federação Espírita. Vamos iniciar então a nossa compreensão. Primeiro, a etimologia da palavra. Do grego, misericórdia vem de Helios, oiktirmos, tomara que eu esteja falando certo, e splanchna, alguma coisa assim. Isso não é importante para a gente, o que é importante é o significado que isso tem. Helios significa compaixão, piedade e favor, mas essa palavra, em geral, não vem sozinha. Ela vem acompanhada de alguma coisa que dá um sentido mais objetivo para essa palavra. Faz parte de como esse idioma é construído. E, em geral, vem acompanhada dessas duas outras palavras, ou seja, vem Helios e depois uma dessas. Na Bíblia, eu digo. Claro que no idioma deve ter uma série de outras que fazem esse acompanhamento. Mas na Bíblia, nos textos bíblicos, a gente vai ver Helios e essas duas outras palavras, no original em grego, né? Essa segunda palavra, oiktirmos, ela significa sentir com o outro, companheirismo em meio ao sofrimento. Então ela traz esse significado para compaixão, piedade e favor. Enquanto que essa outra, splanchna ou splanchna, ela significa amor visceral e profundo, que é análogo ao amor maternal, ao amor da mãe, ao amor visceral. Então é alguma coisa que vem de dentro. É tão profundo que pega nas vísceras, pega nos órgãos. Então a gente não está falando de uma compaixão, uma piedade ou um favor quando dá, de qualquer jeito, na hora que eu estiver livre, porque é uma coisa que vem de dentro, é mais forte do que eu. Quem é mãe, ou vive muito próximo da sua mãe aqui, vai conseguir entender bem isso. Foge ao controle quando se fala do seu filho ou da sua filha, nada mais importa. É este o sentido da compaixão, da piedade e do favor. É alguma coisa tão importante que não tem essa de eu perdoo, mas eu não esqueço. Já ouviram essa frase? Já usaram essa frase? Então, não é disso.
que a gente está falando. A gente está falando de uma sensação, de um sentimento, de uma prática mais forte do que eu mesmo consiga controlar. E é aí que a gente vai chegar. Mas também tem o termo hebraico, que é hesed ou hesed, que significa laços que ligam os membros de uma comunidade, favor, benevolência, afeto e bondade. Está tudo associado, né? Misericórdia, compaixão, bondade, benevolência, favor. Em português, vem do latim miserere e cordis. Miserere é miserável ou a miséria e cordis é coração. E em latim não é um substantivo. A misericórdia não é uma coisa. A misericórdia é uma ação. Ela é um verbo. Então eu tenho compaixão. Eu sinto piedade. Eu pratico a misericórdia. É um verbo. Assim como, se a gente for ao pé da letra, diz aqui esse segundo termo, oiktirmos. Ele é sentir com o outro. É um verbo. Sentir é um verbo. Então, eu sinto, tu sentes. Nós sentimos compaixão, piedade e favor. E praticamos o favor. Né? Então, quando a gente fala em misericórdia... Você quer falar? Não, sou... Pode falar, pode falar. Acho que daria para acrescentar aí, não sei se estou errado com o meu raciocínio. Boa noite, pessoal. A empatia, né, está bem perto da definição da segunda oike, do grego. Oiktirmos, né? A empatia, que está bem próximo dessa definição, e a alteridade, né? E o que seria a alteridade? Eu me colocar no lugar do outro diante da sua dor e do seu sofrimento. Muito legal. Eu acho que essa conexão entre misericórdia, compaixão, piedade e favor também tem essa ligação com a empatia e com a alteridade. Cabe sim. Obrigado. Cabe sim. Então vamos lembrar disso. Eu quero que vocês gravem isso, tá bom? É um verbo. Verbo traz ação. Lembra lá do comecinho da Gênesis? No princípio o vento pairava sobre as águas, aí fez-se o verbo. Tem uma ação, né? Então, a misericórdia é um verbo. Opa! De novo. A quinta bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso faz lembrar, né, eu dou a misericórdia e recebo a misericórdia. Um trecho do Pai Nosso também, não faz? Que trecho do Pai Nosso que faz lembrar? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que é em espanhol? Ai, coração partiu. Obrigado. Então, se a gente pensar sobre esse aspecto, é um toma lá da cá, então? É isso? É uma negociação. É assim, eu não quero alguma coisa para mim, então eu faço, né? Porque aí eu estou garantido. É isso? Como é que parece isso para vocês? Poupança e investimento. Poupança e investimento. Querendo colher justo. É isso? Será que é isso que Deus quer e é isso que Jesus está nos ensinando com essa bem-aventurança?
acumula aí um monte de coisa boa, porque assim você compensa as suas ruins. Será que é uma questão contábil? O que vocês acham? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. A gente está muito devedor, né? Porque a nossa vida não é só agora. A nossa vida é tudo o que já aconteceu, né? E tem uma quantidade de coisas, eventos, situações e pessoas com quem a gente já interagiu na nossa vida que a gente nem lembra mais. Vocês não querem falar comigo hoje, eu vou seguindo, hein? Fala. Fala comigo para eu não me sentir sozinho. Eu acho que é o seguinte, né? A misericórdia, como todo um ato, né? Ela tem que ser vista não como uma empréstimo, mas como uma doação. Então a misericórdia, você vai ver o que o outro está sentindo na dor dele. Você não vai resolver o problema dele, mas você vai estar contribuindo dentro com a sua doação de amor, fraternidade, caridade, para que ele possa aliviar esse peso, para que ele possa encontrar o rumo de ele mesmo resolver essa superação. Né? Porque a tarefa do sofrimento e da superação de dor ela é individual. Mas isso não permita que eu, com a minha misericórdia, possa, né, compreender essa dor, buscar aliviar. Porque quando você pede a misericórdia de Jesus, você está pedindo que Ele te alivie, né, desse fardo que você está sofrendo. Está ali atrás, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a misericórdia é justamente isso, né? Talvez até repactuar daquilo que você tem trazendo para corrigir aqui nessa encarnação. Né? Muito legal. Todo mundo entendeu o que o Gabriel falou, né? E talvez vocês lembrem da preleção do capítulo 5, ou talvez vocês já tenham lido o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Né? No Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho explica pra gente sobre as aflições. E assim, em detalhes, né? Uma riqueza de detalhes a respeito de diversos tipos de aflição. E aí quando a gente entende isso, uma coisa natural de se pensar é, bom, bacana, então cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas escolhas, livre-arbítrio, não é assim? Então, segundo o seu livre-arbítrio, você está colhendo o que plantou. Você está colhendo o que plantou, cresça com essa dificuldade que você mesmo impôs para você. Então você precisou, você fez, você está colhendo agora a dificuldade que você precisa para crescer. Toca a sua vida. Não é assim? Cada um por si. Hã? E Jesus veio fazer o que aqui então? Se a gente continua pensando desse jeito. Onde é que ficou o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Onde é que ficou isso? Onde é que está isso? É isso que o Gabriel falou, está certíssimo. Todo mundo tem as suas aflições, todo mundo é responsável por ela. Sim. O Espiritismo vem trazer essa noção de responsabilidade sobre as suas coisas. Mas, acima de tudo, nós temos o dever de amparar os nossos irmãos para que sofram menos possível. E aqui entra a misericórdia. Diga, meu amor. Então, é difícil, por exemplo, para mim, no meu exemplo, né? Essa questão da empatia, por exemplo. Como não sofrer com isso também? Ter o equilíbrio, porque às vezes você consegue ajudar, às vezes não. Às vezes tem um limite ali. E aí você traz para você aquilo e acaba com a sua semana, com o seu dia. Então é difícil também ter esse equilíbrio, né? É sim, é sim. Eu tô nisso. O verbo tem essa característica
Toda ação precisa de treino. Você vai na academia? Vai? Quantas vezes por semana você começou indo na academia? 2. Hoje, vamos dizer que você vá 5. Vai mesmo, olha aí. Então, ela começou indo 2 vezes na academia, agora ela vai 5. Quando você começou, você fazia um exercício lá para a perna que você usava, sei lá, 10 quilos. Hoje, provavelmente, aquele peso está muito tranquilo para você. Você nem olha mais para a anilha de 10. Você já vai direto para os equipamentos com peso em libra, aqueles mais pesadões e tal, porque você já treinou e 10 quilos não faz mais cócega. A ação é assim. A ação de sentimento, de reforma íntima, de desenvolvimento pessoal, também. No começo, nenhum de nós aqui vai sentir a misericórdia das entranhas. Alguém aqui sente isso? Eu também não. Tá tranquilo, tamo junto. Como é que eu faço então? Eu começo na virtude que os orientais chamam de virtude secundária. Os orientais, eles dizem, os chineses especificamente, né, principalmente os antigos, os taoístas, eles falam assim, olha, a virtude é uma coisa que ou você vem com ela natural em você, ou você precisa desenvolver. Quando você desenvolve a virtude, você se força. Então, primeiro, ela não é natural. Ela é intelectual. Você pensa em fazer e você faz. Porque você sabe que aquilo é certo. Ixi, mas me incomoda, mexe comigo. Vou de novo. A gente tem um amigo aqui chamado Márcio, que ele disse uma coisa muito bonita. Foi só essa que ele disse bonita. Ele não costuma dizer coisas boas, não. Mas essa eu lembro muito bem o que ele disse. Ele falou assim, Fábio, tem uma coisa que a gente faz quando a gente vai acolher o pessoal na rua, que é quando a gente começa, a gente fica mexido. A gente se sente influenciado. A gente fala, nossa, eu tô levando coisa para casa. Tá bom. Semana seguinte nós estamos lá de novo. E vai, e se preocupa com o pão, e se preocupa com a manteiga, e se preocupa com o casaco, se preocupa com o cobertor, se preocupa em trocar uma ideia com esse irmão que ninguém olha para ele na rua, é invisível, né? E isso vai passando, daqui a pouco você não está mais incomodado com nada. Você só está se preocupando em, tá chegando quinta-feira, tá chegando quarta-feira, tá chegando o dia que você vai fazer isso. E sabe que nome ele deu para isso? O nome que ele deu para isso foi... Esqueci, Marcião, como é que você chamou mesmo? Essa coisa de se sentir endurecido, né? Para o trabalho na rua? Como é que... Obrigado. Ainda bem que ele estava aqui, né? Virilidade espiritual. Então, assim, eu vou ganhando, eu vou me tonificando, como no exercício, né? Eu vou me tonificando naquela atividade. É assim, sabe essa pessoa que fala assim, ai, nossa, qualquer lugar que eu vou, eu pego a energia do lugar. Olha, legal, frequenta um templo, né? Vai trocar essa energia, vai renovar essa energia, sim, mas continua fazendo isso. Porque você precisa ir se desenvolvendo, né? Até você chegar ao ponto disso não incomodar mais. Os 10 quilos incomodaram no começo. Hoje em dia, não é? O verbo tem disso, né? Tudo que é ação precisa... Eu tinha uma mestra chinesa que ela falava... Ela ensinava, né, as coisas que ela fazia e depois ela dizia assim, agora, pratica. Não era importante o que ela ensinou, era importante praticar incessantemente, até você não pensar mais que você está praticando. E vale para tudo, né? Você pega um atleta, um corredor, ele treina para o quê? Para correr 2,5 minutos, 3 minutos. E dizerem se ele é o melhor do mundo ou não. Naqueles 2,5 minutos, 3 minutos, um corredor, né, de curto alcance,
Você vai conversar ou você vai ouvir as entrevistas, eles falam, nesse momento eu não penso em nada. Eu esvazio minha cabeça e corro. O corpo dele tem a memória, o espírito dele tem a memória, a energia dele tem a memória de tudo que ele treinou. Vida, morte, vida, morte. E tudo isso sendo uma vida maior. Vida, aqui eu estou falando encarnação, né? Então, encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação. E isso vai dando volume para o nosso verbo. Faz sentido? Fala, Marcião. Que é o que Francisco de Assis fala. Falava os três menores. Agora vão e leva o evangelho. Se for preciso, vocês falam. Que lindo. Muito legal. Muito legal. O evangelho é a prática. Uhum. A iluminação é a iluminação. É a prática prática. O que Jesus fez? Ele chegava todo final de noite, ele sentava na escrivaninha dele e escrevia tudo que ele tinha feito, né? Certo? Escreveram. Eventualmente, ele até chamou para escreverem, porque ele sabia que a gente ia precisar disso. Mas o que ele fez o tempo todo? Exemplificou. Ele foi o verbo vivo. Mas verbo não é Deus? O Deus em nós, o Deus em Jesus. O Deus fora de Jesus e fora de nós. Deus existe além e antes de nós, não é? Jesus exemplificou na prática ele mesmo, e quando a situação pedia, ele exemplificava através de historinha, parábolas. Assim, olha, vamos fazer o seguinte, tinha um samaritano, que ele estava vindo numa estrada, e aí o pessoal, o samaritano, tá bom, entendeu? Não, entendi. Ué, então agora vai e faz o mesmo. Aí ele usou a palavra, né? Jesus usou as duas coisas. Na verdade, Jesus usou diversas coisas para a gente poder, a gente que é cabeçudinho, né? Há mais de 2000 anos ainda não entendemos a mensagem. Ele usou diversas mídias para a gente poder entender, né? Ele foi o primeiro médico e o maior médico. Ele foi o primeiro psicólogo e o maior psicólogo. Ele foi o primeiro professor e o maior professor. Bom nomeando. Foi Jesus. E continua sendo, até hoje. Mas, vamos continuar aqui. Tá claro que não é um toma lá da cá? Pode falar. Eu poderia chamar isso de um processo de evolução? Sem dúvida. Ok. Nos processos de encarnes e desencarnes, existe um retrocesso? Existe a percepção de retrocesso, não o retrocesso. Exemplo. Nós estamos agora num momento de transição planetária. O planeta está passando por uma transição. Nós estamos no planeta, né? Então, assim, nós vamos junto ou não vamos junto? O que define isso? O meu nível de comprometimento com o meu desenvolvimento espiritual. Não telúrico, não terreno. Espiritual. Se o meu comprometimento me levar a um nível que na hora que Deus bateu o martelo, fala, bom, então agora quem estiver pronto vai para o mundo de regeneração, nós estamos num de provas e expiações, né? Bateu o martelo, agora regeneração, quem vai? Vai, vocês dois vão, vocês, olha lá, o Flávio já está levantando a mão dizendo, eu vou, né? É isso. A autoestima é um negócio sensacional, acho que todo mundo tem que ter. Só não pode te tirar da realidade, mas é assim, continua nessa. Aí, nesse momento em que a gente for definido, eu vou pro de regeneração ou não vou pro de regeneração, tem opções. Não são nossas, né?
Mas as opções são, ou eu vou para o de regeneração porque eu estou pronto para evoluir com o planeta, ou eu não vou e eu vou ser realocado para um outro planeta que ainda é de provas e expiações, ou eu vou ser alocado para um planeta primitivo, que é o anterior ao de provas e expiações. Então você fala assim, então eu regredi. Não, calma, você não regrediu. Você pode ser alocado a um planeta primitivo, que é menos ou anterior ao de provas e expiações, mas o seu estado evolutivo lá vai continuar. Você vai poder ajudar os irmãos primitivos a evoluírem. E o seu estado espiritual continua aumentando. Entende o que eu falei da percepção de? Perfeito. Mas os espíritos são claros a respeito disso no Livro dos Espíritos. Não há regressão. Quando Kardec pergunta para ele, e o ser humano pode influenciar, e ao influenciar, regredir? Os espíritos dizem não. Ele pode, no máximo, estagnar. Nunca regredir. Nunca. Tá bom? Estagnar também é evolução. Porque aí você aprende como lidar com a estagnação. Também é uma evolução no sentido de aprendizado. Você está aprendendo um outro lado da coisa. Tudo é crescimento, tudo é desenvolvimento. Tudo bem? Vou mudar, hein? Tem certeza? Então vai. Então, não é um substantivo, misericórdia, compaixão. É um verbo. Se é um verbo, o verbo tem ação, e se tem ação, tem reação. Pensando em ação, reação, então assim, tudo que eu fizer vai ter uma consequência, qual é o objetivo então? É que a ação seja correta. Não é isso? Vou tentar ter a melhor ação possível para que o efeito dessa ação seja correto como ação. Plantei, vou colher. Escolhi bem a minha semente? Peguei qualquer uma? Estava fungadinha? Será que vai vingar? Ação, reação. Então eu dou prioridade, ou deveria, para as ações corretas. O que é uma ação correta? Se o meu chefe falou que tem que dar lucro, eu tenho que dar lucro. Essa é a ação correta. Faz sentido? Me digam pelo menos sim ou não, gente. Depende já é uma resposta. Vamos lá. Depende do que ele mandar você fazer para conseguir o lucro. Quem é o chefe que importa pra gente aqui? Na nossa conversa sobre Evangelho e Jesus? Deus. A ação correta, e eu gostei da sua resposta, depende. Porque a gente no mundo de provas e expiações, a gente está num mundo basicamente de dualidade. E no mundo de dualidade a gente precisa de referência para estabelecer a dualidade. Né? O que é bom ou mal? Em relação ao quê? O que é gordo ou magro? Em relação ao quê? O que é certo ou errado? Em relação ao quê? Então vamos estabelecer bem. Em relação aos ensinamentos de Jesus, que falam basicamente do caminho do reino de Deus. É disso que a gente está falando. Né? E tem uma passagem nos evangelhos também que Jesus diz que quem tiver o seu prêmio aqui, não busque o seu prêmio no reino do meu Pai. Você já recebeu aqui. Pesou, hein? Recebeu palmas aqui pelo que fez? Recebeu bônus? Não diga lá depois que você salvou 2 empresas, 3 empresas. Já recebeu. Mas aí não depende de se você fez para receber palmas, porque às vezes você recebeu palmas, Chico recebeu palmas, mas ele não é uma pessoa. Isso. Total. Você tem toda a razão. A questão não é o que fazem, a questão é como você recebe. A questão é como você lida com isso, tanto para o bem quanto para o mal. Você tem toda a razão. Quer dizer que eu vou correr então das palmas. Não, não precisa. Mas elas te envaidecem?
Você sai daqui assim, com o peito inchado, quando você recebe palmas? É bom avaliar. Tem um trabalhinho aí para fazer. É um diagnóstico, né? Entendem isso? Se a gente olha com seriedade para dentro da gente, a gente não é grande coisa. De verdade. A gente precisa ter... É aí que a humildade entra como importante. Né? A gente precisa olhar para a gente e falar assim, nossa, mas eu tenho tanta falha. Vocês conversarem com a Ana é minha esposa, tá ali, ó. Pergunta para ela o que ela acha de mim em casa. Tô aqui fazendo a palestra, falando um monte de coisa bonita, né? Bate um papo com ela depois, na hora que acabar aqui, e fala assim, Ana, como é que é o Fábio em casa? Mas, ó, eu saio correndo, hein? Vocês falam só com ela. Porque é isso, né? As pessoas que estão perto da gente, que partilham da nossa intimidade, essas pessoas sabem, tá, misericórdia, né? Tá bom. Porque a gente não é grande coisa. A gente tem muita coisa para correr atrás. Mas vamos correr atrás. Dentro da nossa pequenez, vamos buscar o desenvolvimento. Vamos buscar a ação correta. Mesmo que isso esteja muito longe da nossa realidade, de fato. Vamos buscar. A nossa caminhada é longa. A gente tem tempo, a gente vai chegar lá. A gente hoje está num planeta de provas e expiações, mas nós estamos destinados, segundo o Ramatiz, a sermos arcanjos. Não é amanhã, mas estamos destinados, porque o progresso é inevitável e nós vamos chegar lá. Vamos tentar começar, né? E importante, não é ser conivente com o erro, porque isso seria contrário à lei do progresso. É se submeter ao aprendizado de tentar começar a ser misericordioso. Tentar começar a ter um olhar compassivo. Tentar começar a se colocar, os americanos têm essa expressão, né? Se colocar nos sapatos do outro. Se coloca no lugar dessa pessoa. Será que em vez de criticar e julgar, você seria capaz de fazer melhor? Chico tem essa frase também, né? Ele diz assim, olha, se a gente se desse conta de como a gente faz as coisas erradas, a gente jamais julgaria uma outra pessoa por alguma coisa que eu mesmo não sei fazer direito. Né? Estamos todos no mesmo barco, gente. Né? Para compreender a misericórdia ou a compaixão, tem dois aspectos que precisam ser lembrados. Dor e sofrimento. Eu cheguei a mencionar eles quando eu falei do capítulo 5, né? Do Bem-aventurados os aflitos. A dor é um sentimento. O sofrimento é a resposta a esse sofrimento, a esse sentimento. O sofrimento é a resposta à dor. Exemplos só. Talvez vocês tenham até outras sugestões de o que colocar aqui, mas são exemplos. Exemplos de dores. Alguém me acusa, alguém me persegue, alguém me critica, alguém me invalida ou não valida alguma ação minha, alguém me agride. Como é que eu reajo a isso? Com agressividade? Com vingança? Querendo partir para a ignorância, gerar o conflito? Me sentindo vítima? Ou querendo ensaboar a situação com uma meia-verdade? Notem que isso daqui é do caminho que a gente está. Mundo de provas e expiações, no nível espiritual que a gente tem agora, crianças espirituais, precisando aprender um monte para se desenvolver. Isso aqui vai acontecer mesmo. A gente está num mundo que propicia isso, para cutucar o nosso inconsciente e a gente, de repente, se dá conta, conscientemente, de uma coisa que eu nem sabia que eu sentia ou que eu fazia. Isso faz parte do caminho. Agora, isso aqui é consequência das minhas tendências e dos meus defeitos. Esse é o sofrimento. Por que eu sofro? Eu sofro por causa do que me gera dor? Não, a nossa amiga ali lembrou bem. Ah, mas quer dizer que então não pode receber palmas porque não vai para o céu? Não, não.
Está certíssimo o comentário dela. Como é que eu lido com isso? Então, como é que eu lido com as dores? Eu lido usando as minhas tendências de encarnações passadas e os meus defeitos? Porque isso vai causar dor. Ai, você não sabe o que o Flávio fez comigo. Coitado. Eu sou um palestrante, eu só faço coisas boas, eu só falo de Jesus. Não dá para ser por esse caminho, né? Então o sofrimento, aquela frase de a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é nesse sentido. Eu não preciso reagir à dor desse jeito, mas eu faço isso muitas vezes inconscientemente. Às vezes não é nem de experiências que eu tive nessa encarnação. Às vezes é por causa de experiências que eu tive em outras encarnações. E tudo isso tem que aflorar, tudo isso tem que vir, porque precisa ser tratado. Como é que lida com isso? Com o verbo, com a ação. Musculação. Fez demais? Ficou duro? Dá uma alongada, né? Vai lá e dá uma alongada, reestabelece as fibras musculares, pá. E aí, de repente, você faz uma musculação, um alongamento. Aí, daqui a pouco, talvez você queira... Equilíbrio. Aí, talvez você queira, daqui a pouco, não, acho que eu vou praticar uma yoga, porque acalma a mente também. E aí, você vai descobrindo que musculação é muito legal, é muito importante. Mas tem um monte de outras coisas que também é muito importante. Eu estou trazendo isso agora para uma avaliação física, né? Para a gente poder comparar com o exercício espiritual. Tá bom? Energético, do invisível. Tá dando para compreender isso, né? Legal. E a virtude, que é o que resolve tudo isso, aí sim a misericórdia e a compaixão. E o que é a misericórdia e a compaixão? É eu fazer quando dá? Não. É aquela que vem de dentro, naturalmente. Eu olho para uma pessoa que precisa, eu tiro o meu casaco e dou. Ah, eu já fiz isso uma vez, Fábio. Deixa eu te contar. Eu estava na praça, tal. Bacana. Não é que nós não façamos. Não é esse o nosso estágio de desenvolvimento. A gente até faz coisas boas. Só que a gente é muito inconstante. Então eu faço uma coisa boa agora e faço 30 que não são tão legais. Aí daqui a pouco, meu Deus, me desveio. Deixa eu fazer uma coisa boa aqui. Aí eu faço uma coisa boa. E faço 25 que não são tão legais. Por causa do que está no meu inconsciente, por causa das minhas tendências. Essa é a importância do autoconhecimento. E é por isso que vocês ouvem falar tanto no Espiritismo, aqui nessa casa com certeza, de reforma íntima. A escola de aprendizes do Evangelho, que foi mencionado aqui antes para vocês, olha, está começando uma escola, venham, aprendam. Esse é o principal objetivo da escola de aprendizes do Evangelho. Não é formar espíritas. Aliás, não tem esse objetivo a escola. Tem o objetivo de iniciar a pessoa num processo de reforma íntima, autoconhecimento e reforma. E nesse processo, que não é agradável, porque a gente entra em contato com coisas que a gente achava que a gente não tinha, aí eu vou me deparar com a minha agressividade, com o meu desejo de vingança. Eu vou ver que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é antiga. E eu ainda pratico. Porque eu quero que o outro pague da mesma moeda em que eu paguei. A gente faz tudo isso. Ou sou só eu? Vocês vão conversar com a Ana, vocês vão se reconhecer nessa conversa, hein? Tá claro isso aqui, pessoal? A vida devolve o que a gente entrega para ela. O que é essa frase, que é uma frase de como é que fala isso? De domínio público, né? O que ela significa? Ela significa a ação e reação, que é uma lei, causa e consequência, a mesma lei, plantio e colheita, a mesma lei. Maneiras diferentes de falar a mesma lei, a mesma lei. Como é que isso aqui funciona? Bom, o verbo é ação. Quem age?
Quem escolhe a forma de agir? Não, mas aí não, agora eu vou te pegar, preletorzinho. Porque você falou que a gente faz coisas de tendências. Lá atrás, no meu inconsciente. Se eu faço coisas no meu inconsciente, eu não estou fazendo essa escolha. Ué, você já fez lá atrás. Você escolheu ter essa consequência no seu inconsciente. Você está agora colhendo uma ação que você teve, que está no seu inconsciente e que precisa ser trazida à tona para ser trabalhada. Sabe aquele conceito que os orientais têm de iluminação? No budismo se fala muito disso, né? De se iluminar. É isso, é se iluminar. É iluminar isso. É iluminar aquilo meu que está na sombra, que está na escuridão. Enquanto aquilo estiver na sombra e na escuridão, eu não estou pronto. Eu preciso trazer isso à tona. Então eu vou intensificar o meu psico agora. Em vez de uma vez a cada 15 dias, agora todo dia, 2 vezes por dia, eu vou fazer uma sessão de psicoterapia. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Se você acelerar demais e quiser pagar todas as suas dívidas agora para virar logo arcanjo, acredita em mim, você não vai aguentar. É muita dívida que a gente tem. É muita coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa ir devagar. E esse devagar de Deus é uma misericórdia para conosco. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. Calma, filhinho. Faz no seu tempo. Tá tudo certo. Todo mundo vai virar arcanjo. Combinado? Legal. Faz no seu tempo. De acordo com a sua possibilidade. De acordo com aquilo que você adquiriu de maturidade até agora. Se Deus pode esperar, por que a gente não pode? Mas sempre no caminho de progredir, com responsabilidade, querendo adquirir uma maturidade, querendo desenvolver-se moralmente. A gente está sujeito a erros e limitações. Não somos perfeitos. Não estamos perto de sermos perfeitos. E é por isso que é importante uma coisa que a gente não falou até agora. Recebermos a misericórdia dos nossos pares, dos nossos irmãos. Não é só eu ser misericordioso, é eu também encarar a necessidade de eu receber a misericórdia dos outros. Porque eu erro um monte. Sabe aquela pessoa que, não, deixa que eu faço, não precisa, não faz nada por mim, não faz nada, não precisa, eu não preciso de ajuda, eu não preciso disso, eu não preciso, não, eu me viro sozinho. Eu moraria sozinho e não precisaria da humanidade. Conhecem pessoas que pensam assim? Então tá bom. Vai para o meio do mato e começa a colher a própria comida, a achar a própria bebida. Já viram aqueles programas de sobrevivência na selva? Você acha que é fácil viver sem os outros? Assiste um programa desse para você ver. Sua ilusão vai por água abaixo, por cachoeira abaixo, rapidinho. Nós precisamos dos outros. Para a evolução. Sozinho. Por isso Jesus, leia todos os evangelhos de Jesus. Você vai ver que Jesus sempre submete um ao outro. Para a gente trabalhar juntos na nossa evolução. Jesus nunca falou para um apóstolo, para um próximo, para um fariseu, com certeza ele não disse isso. Suba na montanha e afaste-se da civilização por 2 meses. Encontre Jesus. Encontre Deus. Ele sempre submete a pessoa, o indivíduo, a um outro indivíduo ou a um coletivo. É essa interação que nos cura. Não é verdade? É isso. É isso. Pediu paciência para Deus? Então tá bom. Não é um pozinho de pirlim-pim-pim que você virou uma pessoa paciente. Vai vir situações que vão te obrigar
a encontrar a sua falta de paciência. Para aí você se reformar intimamente. É exatamente isso. Tudo bem? Chegamos na reflexão. Como é que nós estamos aí de tempo? Uma reflexão rápida. Eu vou trazer para vocês o que Emmanuel fala sobre esse capítulo, sobre essa parte, essa citação do Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Eu estou usando para isso o Evangelho por Emmanuel, que faz parte de uma coleção, e ele é exatamente esse de capinha azul aqui, ó, Evangelho segundo Mateus, tá bom? Aí eu vou lá, capítulo 5, versículo 7. Na luz da compaixão. Esse é Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier. Na luz da compaixão. Deixe que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio, sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos no educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Um texto desse, por uma pessoa que não está usando como referência o reino de Deus, ela lê e fala assim, não, nesse mundo eu vou ser um bobo. A pessoa me faz mal e eu me compadeço dessa pessoa. Faz algum sentido isso para vocês? Que sentido é esse que vocês veem no que Emmanuel está falando? Se vocês estivessem no jardim de infância, agora, e vissem uma criança fazendo uma tremenda de uma besteira, vocês iam julgar e criticar? Ou vocês iam recolher e tentar ensinar? Vai, gente, pelo menos essa vocês respondem, vai. Vocês iam recolher e tentar ensinar, não iam? Legal. Somos todos crianças espirituais. Quando você olha para mim, eu tenho essa casca feia, ficando meio velho, sou um nenê espiritual. Vocês também. A gente não faz tudo certo. A maior parte das coisas que a gente faz não está certa. E é este olhar que a gente devia ter para todos. É este olhar que a gente devia estar aberto para receber de todos. Mas as minhas tendências e os meus defeitos, vamos entender melhor isso? A minha arrogância, a minha prepotência, o meu egoísmo. Me dizem o quê? Tá maluco? Você é muito melhor que eles. Como é que você vai deixar isso acontecer? Sabe com quem você está falando? Se você fizer isso, você vai receber em dobro.
Estou inventando essas frases? Vocês nunca disseram e nem ouviram essas frases por aí? Todo dia. É disso que Emmanuel está falando. No caminho espiritual, nada disso ajuda. O que ajuda é compaixão para eles. Donativo da alma. Reflete nas provocações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. É aquela história de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Doação material, doação de dinheiro, ajuda sim. Tem gente que não tem o que comer e precisa de um dinheirinho para comprar. Dinheiro mesmo. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Então, perto de você, perto da sua casa, as pessoas estão precisando de ajuda, vai oferecer. Esse desapego que você tiver ali na hora para mitigar o sofrimento de alguém próximo da sua casa, na vizinhança, próximo de você, na sua vizinhança. Lembra? A gente tem a obrigação de entender que o sofrimento do outro é responsabilidade dele. Obrigação. A gente tem a mesma obrigação de tentar diminuir o sofrimento dele. Através da compaixão e da misericórdia. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Doa tempo. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajantes do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Pessoas ao redor do mundo todo que você nota que precisam de uma palavra de orientação. Em qualquer situação, em qualquer local. Não diz eu volto amanhã. Para e faz agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Mesmo. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajantes do mundo já foi. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo d'água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência invariavelmente, feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Esse texto continua. Mas dá para entender, gente, com essas palavras lindas de Emmanuel e igualmente severas de Emmanuel, que de fato se desenvolver no caminho espiritual não é para amadores. Enquanto a gente for amador, a gente volta para fazer prova de amador.
Quando a gente se conscientizar de que o negócio é sério, de que o que importa é Deus, Deus não está lá, Deus está aqui. Está gravado no nosso DNA, nas nossas consciências. Ele nos criou. Nós estamos imersos no fluido cósmico que é de Deus. Não tem como a gente estar distante de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Não tem como a gente estar longe de Deus. Não tem como a gente estar longe de Jesus. Mas então por que a gente está tão longe de Deus e de Jesus? Onde está a tua riqueza? Aonde está a tua atenção? Aonde está o teu objetivo? Enquanto a maior parte da tua existência estiver voltada para acumular riqueza e satisfazer prazer, esse é o teu objetivo. A partir do momento que nós entendermos que o caminho é muito além de acordar, tomar banho, ir trabalhar, voltar, fazer ginástica, vem para casa, janta, reclama da vida e vai dormir, e no dia seguinte começa tudo de novo, estou exagerando, estou caricaturando a nossa existência. Mas não é tão diferente assim disso. Enquanto a gente continuar nessa mediocridade, a gente vai passando por provas de amador. Até uma hora dessa a gente fala assim, acho que eu vou me aventurar naquele campeonato profissional ali. E aí a gente entra no caminho mais sério da espiritualidade. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Com a sua liberdade de escolha, mas lembrando que para toda ação tem uma reação, para todo plantio tem uma colheita. Kardec, no Livro dos Espíritos, e depois isso foi expandido para outras literaturas, ele diz, não existe salvação fora da caridade. Ele podia ter dito, não existe salvação fora do Espiritismo, né? Não podia? Não existe salvação fora da caridade. Caridade, misericórdia, compaixão, bondade, olhar interessado pelo próximo. Não pelo próximo que eu conheço. Por um estranho na rua, que eu veja que esteja precisando. Por uma pessoa que está chorando. Posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Uma pessoa que não está nem chorando, nem pedindo socorro, mas que eu abro um sorriso para ela. Está pagando imposto? Sorri? Obrigado, obrigado. É isso. Dá um abraço. E acima de tudo, não esqueçam do poder da oração. Não sei o que fazer, não posso. Estou passando de carro e estou vendo uma pessoa. Ora. Ora. Não esqueçam de orar. É muito importante. Aqui e aqui. Gente, todas as passagens de Evangelho, todas que trazem esse cunho moral de Jesus, são convites a gente receber Jesus no coração. Todas elas. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que convida a receber Jesus no coração. Vamos. Vamos começar. Vamos considerar com um pouco mais de amorosidade essa possibilidade. A gente precisa começar em algum momento, por que não agora? Tudo bem? Obrigado por me ouvirem. Vamos então encerrar por hoje fazendo uma oração.